Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho. Vamos lá, vamos falar de Vasco, atualizar aqui as informações dessa manhã, né? Tudo que tem pra gente atualizar aqui nesse dia. Hoje tem final do Campeonato Carioca, infelizmente o Vasco não estará presente, já que foi eliminado na semifinal contra o Flamengo, porém o dia tem sido movimentado até em relação ao mercado da bola, né? Tem jogador sendo negociado, tem alguns nomes aqui que surgiram como um possível interesse do Vasco, a gente vai comentar sobre isso também. Tem Payet que realmente não deve ficar, o Vasco inclusive já preparando a despedida, né, do Dimitri Payet, enfim. Coutinho, que mais uma vez se lesionou, mas parece que não preocupa para a estreia, né, do Campeonato Brasileiro. Porém, preocupa o fato do Coutinho sempre não conseguir ter essa sequência, né, de jogos, sempre tem alguma lesão aí para atrapalhar. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes, o joinha é muito importante, sua inscrição também é importante. Vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e vamos começar falando sobre o goleiro Léo Jardim, que é um dos principais jogadores do Vasco, um dos líderes, né, desse elenco do Vasco nessa temporada de 2025. Tem a preocupação do Vasco em relação ao contrato, né, de Léo Jardim. O Vasco tenta aí uma renovação de contrato com o arqueiro, né, com o goleiro Léo Jardim. A intenção do Vasco é que o Léo Jardim permaneça no clube aí por muito tempo. E de acordo com uma apuração do Globoesporte.com, o Vasco melhorou os valores da proposta apresentada ao goleiro Léo Jardim e está agora aguardando uma resposta, né, dos empresários ali do goleiro para poder renovar o contrato do jogador. A bola está nas mãos do goleiro, que tem vínculo com o Vasco apenas até o final dessa temporada, né? Então isso preocupa, porque no meio do ano, por exemplo, o Léo Jardim já pode assinar um contrato com qualquer outra equipe e sair de graça, né, no final da temporada. Numa entrevista recente à TNT Sports, o presidente do Vasco, Pedrinho, foi perguntado sobre esse assunto e resumiu da seguinte forma, abre aspas, que a proposta já está com o empresário dele, que só precisa responder, fecha aspas. Em dezembro do ano passado, o Vasco oficializou ali uma primeira proposta de renovação, oferecendo 4 anos de contrato até 2028, com meta para renovar automaticamente até 2029, além de um aumento salarial e um aumento também na multa rescisória. As negociações se arrastaram e o Vasco enviou no final de janeiro uma segunda proposta, oferecendo o mesmo tempo de contrato, 4 anos, né, até 2028, mas melhorando ali os valores de salário e também de bônus do Léo Jardim. Porém, até o momento, o empresário, né, do jogador ainda não respondeu. Em julho do ano passado, o Léo Jardim trocou de empresário e passou a ser representado pelo Paulo Pitombeira, que também cuida das carreiras do zagueiro João Vitor e do técnico Fábio Carilli, que estão no Vasco da Gama. Nas conversas, o Vasco procurou reforçar a identificação que o Léo Jardim tem com o clube, com a torcida e a importância do seu perfil de liderança, né, dentro do grupo. Ele é o segundo capitão do time e veste a braçadeira quando o Verratti não está em campo. A diretoria aposta nisso, né? Aposta nesse potencial que ele tem para virar ídolo, para convencer o jogador a renovar o seu contrato. Mas é estranho essa demora, né, dos empresários do Léo Jardim em responder. Tem contrato só até o final dessa temporada, o Vasco já procurou para renovar, ofereceu aí 4 anos e até agora não obteve uma resposta. Enfim, a gente espera que a negociação tenha um desfecho positivo, né, que o Léo Jardim renove, afinal de contas é um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro. Agora, quem não vai renovar, quem não fica, né, no Vasco ao fim do seu contrato, contrato que está acabando já, acaba em maio, é Dimitri Payet. Inclusive a informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco já está preparando aí uma despedida para o Dimitri Payet. O contrato dele termina no dia 5 de maio e não será renovado, né? Até no início do ano, chegou a ter uma conversa de renovar o contrato do Payet até dezembro, com, enfim, uma diminuição salarial ou alguma coisa do tipo, mas acho que as últimas atuações ali
do Dimitri Payet, que foram realmente bem abaixo da crítica, acabaram esfriando de vez nessa situação e mostrando que, infelizmente, o Payet, para o nível competitivo, né, de uma Série A de futebol brasileiro, já não vai dar mais conta do recado, né? Por isso, Dimitri Payet não deve permanecer no Vasco e a tendência é que o seu contrato seja aí, eu ia falar rescindido, mas não é rescindido, né? O contrato não deve ser renovado ao final do dia 5 de maio. Enfim, meus queridos, quero a sua opinião sobre o Payet. Eu acho que eu já até falei a minha aqui. Eu gosto muito do Payet, mas acho que não vem conseguindo desempenhar, né, mais no futebol brasileiro e tem um salário muito alto, então acho que não vale a pena mesmo nesse momento uma renovação para o Payet. Bom, tem jogador do Vasco sendo negociado com o Avaí e você vai saber que agora o volante JP está sendo emprestado para o Avaí até o final dessa temporada. Informação do companheiro Matheus Gilbert e também do Lineker, que cobrem aí o Vasco também. O jogador, inclusive, vai viajar para Florianópolis amanhã para realizar exames médicos e assinar o contrato até o final da Série B. Vai disputar a Série B pelo Avaí. O meia JP, que surgiu bem, né, ano passado com o Rafael Paiva, depois teve uma lesão e perdeu espaço, né? Perdeu espaço, não vem sendo utilizado e agora será emprestado aí ao Avaí. Acho que é bom para o jogador ganhar uma rodagem, né? Ganhar aí uma minutagem e experiência também, afinal de contas é muito jovem, torcer para ele bem lá no Avaí e depois retorna, né, ao Vasco no final do seu empréstimo. Então, JP sendo negociado aí com o Avaí por empréstimo até o final da Série B. Felipe Coutinho agora, vamos falar rapidinho sobre o Felipe Coutinho. O Vasco ontem informou que o meia Felipe Coutinho foi diagnosticado com um edema no músculo adutor da coxa direita e vai realizar tratamento em tempo integral junto aos profissionais do departamento médico do Vasco. O Coutinho, que sentiu na semifinal contra o Flamengo, foi substituído e agora foi diagnosticado aí um edema, né, no músculo adutor da coxa direita. O jogador deve perder aí mais ou menos uns 20 dias, né? O Vasco está confiante que para a estreia do Campeonato Brasileiro no final desse mês, no dia 30, contra o Santos, que o Coutinho já esteja à disposição. Mas a gente pode dizer aqui que é dúvida, né, para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Uma pena, mais uma vez, o Coutinho tendo que parar por lesão, né? Não consegue ter uma sequência, sempre que pega uma sequência de jogos, acaba tendo uma lesão e tem que ficar encostado. Bom, para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre o atacante Lautaro Dias, do Cruzeiro, que é alvo de alguns clubes da Série A nesse mercado da bola, inclusive do Vasco da Gama. De acordo com a reportagem da Itatiaia, o Bahia tentou o empréstimo do jogador, mas não conseguiu. E além do Bahia, Vasco, Vitória e Ceará procuraram ali informações sobre o atacante. O atacante estaria no plano ali do treinador do Cruzeiro para essa temporada. A única coisa é que ele passa por alguns problemas físicos, né? Desde o ano passado, por conta de um desequilíbrio muscular. O jogador foi desfalque em vários jogos, né, nos últimos meses lá no Cruzeiro. Então, assim, se é um jogador que não tá conseguindo, não está na sua melhor forma física, acho que o Vasco não deveria nem se interessar. Mas é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui.